Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estarmos novamente aqui para cultuarmos ao nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas já de pronto aos que estão chegando. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando em tudo, que tudo que possamos realizar nesta noite seja tão somente para o agrado, para o querer, segundo a vontade do nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas aí ao irmão Gustavo, que já está chegando aí com a sua família. Deus te abençoe, querido irmão, toda a família. Eu acredito que o Gabrielzinho já deve estar dormindo, mas ainda tem Bernardo, Arthur, Tom Maisão, tá certo? Irmã Rebeca, Astéria já está chegando aí também. Deus te abençoe, querida irmã, a graça do Senhor esteja segundo Rubem, também. Tia Graça. Tia Graça, segundo Rubem é Tia Graça, não é Tia Astéria não. E também as boas-vindas aí ao nosso irmão Daniel, tá certo? Irmão Aloysio, irmã Sueli, irmão Joaquim, boa noite, meu querido irmão. A graça do Senhor esteja também com o irmão aí em Portugal. A irmã Maria José, hoje chegou primeiro do que Pâmela. De manhã foi Pâmela, viu? Que muito tem nos alegrado a presença dela. Agora é a irmã. Deus abençoe, querida irmã. Vamos estar ouvindo o nosso louvor, como sempre. Como diz a Enir, uma vinheta, né? A abertura, quem somos nós. Enquanto isso, dar as boas-vindas aos irmãos que estão chegando aí conosco, tá bom? Deus te abençoe, nos dê o retorno aí do som. Esperamos que tudo chegue bem aí, da melhor forma para os irmãos. Boa noite, irmã Jô, Deus lhe abençoe, um abraço aí a todos, da casa. Irmã Nice, boa noite, querida irmã. Quem somos nós? Obrigado, irmã Jô. Estou compartilhando o link na igreja. Já foi. Hoje a minha assessoria técnica está aqui atrás. Obrigado, irmão Joaquim. Boa noite, irmã Kátia. Deus te abençoe, querida irmã, toda a família. Boa noite, Thalita. Compartilhe com os seus contatos para que outros irmãos, amigos possam também ouvir da boa palavra do Senhor nesta noite. Curta sempre lá em cima. E curta. O Lucas está pedindo para curtir lá em cima. Boa noite, meu querido irmão e pastor Adão Silva. Irmã Célia também. Selma. Maria Isabel, Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Boa noite, querida irmã Aldáurea, Deus te abençoe. Gerlânio, querido, Deus te abençoe. Graça e paz. Pastor Adão.
Amém. Louvado seja o Senhor por sua vida, por mais uma oportunidade e também, acima de tudo, pelo dom maior que é a salvação em Cristo Jesus. Irmão Flávio, o irmão da nossa igreja, ele costuma dizer: a bênção das bênçãos é quem tem e quem já desfruta da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através da salvação nós mantemos assim com Deus Pai um relacionamento, uma filiação agora de filhos, não só de criaturas. Essa ideia que se diz aí, todos são filhos de Deus, não há nenhum embasamento bíblico, não há possibilidade de ser assim. Todos são criaturas de Deus, sim, mas todos que são filhos, não. E quem são os filhos de Deus? João, o seu evangelho, diz no capítulo 1, verso 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus é crer no nome do Senhor Jesus Cristo, é reconhecer que o Pai o enviou seu Filho e que este Filho deve ser aceito por cada um de nós. Vamos então estar orando, agradecendo a Deus por este novo momento que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos aqui. Boas-vindas aqui à irmã Esté, à irmã Larissa, Vicente, irmã Márcia, a todos os irmãos amados, que Deus esteja abençoando. Vamos orar? E eu peço a Enilma que nos leve a Deus uma palavra de oração. Santíssimo Pai querido, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui essa noite, ó Deus, para entregarmos o nosso coração a Ti. Obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pelo livramento, obrigado, Deus, pelo Rubem estar aqui e a Nayane. E obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de cultuar a Ti. Amém. Entrego, Deus, esse momento a Ti, que seja um momento, ó Deus, de sacrifícios e de oferecimento, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado você que tem chegado agora. Queremos dar as boas-vindas também à irmã Josélia, irmã Zeuda, irmão Rubens, grande Miguel, irmão Edson Sete, irmã Rutineia e também Lucas em sua casa. Deus abençoe. Queremos dar as boas-vindas aqui ao irmão Pablo, irmã Fabrícia, Julinha e também Sarinha. Muita saudade de vocês, viu? Deus abençoe a todos os irmãos. Você que tem chegado, muito nos alegra a sua presença aqui conosco, tá certo? Então você também pode estar dando aí as boas-vindas a quem está aparecendo aí na sua telinha, tá bom? Irmão Joaquim já está aqui, pastor Zé Moraes, Deus te abençoe lá em Manaus, aqui ele aparece como batista regular, e de fato ele é, viu? Deus abençoe grandemente, pastor Zé Moraes. Oi? Irmã Ieda. Irmã Ieda, seja muito bem-vinda também, Isabel. querida irmã. Maria Isabel, Deus te abençoe também. Você é feliz? Eu espero que você seja feliz e não só esteja feliz. Esta é um momento, uma circunstância da vida. Ser feliz é uma aquisição, é algo que você de fato encontra e só pode encontrar na pessoa de Cristo. Esse cântico aqui, enquanto nós vamos nos congratular uns com os outros, nós estaremos ouvindo este cântico que diz: sou feliz, tá bom? Vamos ouvir esse louvor e vamos também confirmar a nossa alegria no Senhor. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar Santo. Seja bem-vindo, irmão Vanderlei Ramos. Graça e paz, meu querido. Proteção a toda a família. Sim, Nayane. Irmã Mariana, Catolé, Campina Grande. Irmã Mariana, Deus te abençoe. Oi, irmã Ieda. De manhã não conseguiu, mas louvado seja o Senhor. Estamos aqui. Amém por isso. Irmã Jaclay, seja bem-vinda. Pastor Eliezer, Deus te abençoe, querido irmão. O ser que respira louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo Peça para curtir, seu amor, alta voz louvor dele. Você pode curtir, mandar uma mensagem aparecendo aqui. Nós enviamos então um abraço, uma palavra fraternal. Você é feliz?
somos nós os escolhidos, para louvor de sua glória, as eleitas. Felipe Machado, Deus te abençoe, querido. Deus, o seu povo, hoje ninguém pode nos tirar. Quem? Antônio Belarmino. Irmão Belarmino, Deus te abençoe, querido irmão. Muito nos alegra a sua presença. Seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor, alta voz louvor ele, digno é o Redentor, Rubem da tchau pra seguida. Pablo, Barricha. Vanete Neto. Benedito. Querida Karine, Deus te abençoe, viu? Um abração aí, todos. Irmão Benedito Valentim, Deus te abençoe, meu amado. A graça esteja com toda a sua família, viu? Abençoando sua vida e ministério. Somos felizes, verdade, irmão Valentim. Carinho Teles. Karine de Doca. Amém. Quem cantou foi o Quarteto Gileade, uma bela música. Ó, eu sou feliz. Agora vamos para o cantor cristão. Se você tem aí o inário físico, você pode estar abrindo no número, então, que nós queremos entoar ao Senhor nessa noite, que fala justamente por que é que Deus nos salvou. Por que Deus, então, Ele te salvou? Nós não sabemos de fato por quê, o que Ele viu, senão o seu próprio amor a cada um de nós, não é verdade? Então, nesta noite, você possa também estar contemplando a salvação de Deus na sua vida, meu amado. Hino de número 377, não sei porquê. E nós não sabemos porquê. Porque o grande amor excede o nosso conhecimento, a nossa compreensão, não é verdade? Já ouvi de um certo pregador que ele disse que o céu é autoexplicativo. Então, quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender a grandeza do amor de Deus, e muitas das respostas que aqui nós não temos, vamos ter lá. Então aguarde só mais um pouco, logo logo nós chegaremos lá. Amém? Hino de número 377 do cantor cristão. 377. O hino vai estar fixado nos comentários. O hino vai estar fixado aí nos comentários, tá bom? Não sei porquê. Contemple a mensagem deste hino, cante e louve ao Senhor. Vamos lá? Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até
é da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quarta e última. E quando vem Jesus, não sei. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo Que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Deus esteja confirmando tal certeza, tamanha certeza na sua vida e no seu coração, meu amado irmão e querido amigo. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, melhor dizendo, e você ainda não pensou, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito de Deus, o único que pode salvar sua vida, aquele que veio para entregar a si próprio, por vontade do Pai e por vontade pessoal, para ser o nosso resgatador, o nosso bendito Salvador. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, confesse nesta noite, peça para que Ele esclareça tal necessidade em seu coração, se arrependa dos seus pecados e creia que somente Ele, e Ele pode, sim, estar te salvando, e que a graça do Senhor possa também estar te alcançando nesta noite, por meio do que nós estaremos aqui realizando em nome do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, o livro dos livros, e eu convido você a estar abrindo no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo os versos de 25 até o verso 34, a solicitude da vida. Esta vida é muito passageira, é muito efêmera, é aquilo que as pessoas dão valor, na verdade, pouco valor há. Aquilo que as pessoas não dão valor, grande valor há. Que você possa, através dessa palavra, estar descobrindo, que o Espírito Santo possa estar revelando, iluminando seus olhos para contemplar a grandeza do Senhor. Vamos voltar um pouco antes, vamos para o versículo 22. Mateus 6, de 22 a 34. Mateus 6, de 22 a 34. E nós vamos fazer uma leitura participativa, tá certo? Então eu estarei lendo os versos pares e a Nayane estará lendo os versos ímpares, tá certo? Mateus 6, 22 a 34. Eu estarei lendo os versos pares e aí você que está em família, você homem, pode estar lendo os versos pares e a sua esposa, uma filha, quem está aí ao seu lado, poderá estar lendo os versos ímpares e assim nós estaremos participando da leitura da palavra do nosso Deus. Quando lemos, abençoamos. Quando ouvimos, somos abençoados. Diz assim, palavra do Senhor, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto hás de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que estejas, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer. É lançado no forno, quanto mais. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Que Deus esteja abençoando, tranquilizando, acalmando aí o seu coração e também te abençoando. Eu gostaria de saber se o sinal está chegando aí correto. Deu aqui um pequeno pane, eu não sei se parou a transmissão, parece que voltou, então nos dê um retorno, tá certo? Se tudo estiver chegando aí, ok. Vamos orar, vamos agradecer pela palavra do nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é uma palavra poderosa, uma palavra viva, uma palavra que é certeira com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa experiência, ó Pai. Te agradecemos porque tudo que o Senhor fala de nós certamente é verdade. Certamente é o que nós precisamos ouvir. Então, ó Deus, dar-nos um espírito de recebimento, um espírito de acolhimento à Tua palavra, para que não percamos a oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Não percamos, ó Deus, a oportunidade do Teu Espírito falar ao nosso coração, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor tem falado aos corações dos homens e que muitas vezes estes não têm dado ouvido à Tua voz, não têm acolhido, não têm recebido. Longe de nós que algo assim, ó Deus, ocorra com cada um aqui. Longe de nós, ó Pai, que esta seja uma realidade em nossa vida. Por isso te suplicamos o Teu favor, a Tua misericórdia sobre todos nós. Pois é no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos ouvir mais um louvor. E este louvor é como um manancial. A palavra de Deus, ela é como um manancial que brota, que enriquece, que dá vida, que refresca a nossa alma, o nosso espírito. Então, que você, ao ouvir este louvor, você também contemple a letra deste louvor e possa reconhecer a importância, o valor da palavra de Deus na sua vida. Irmã Geni, boa noite, que Deus te abençoe, querida irmã. Wesley, Leleu, Deus te abençoe. Priscila também. Silvia, Deus te abençoe. Mariana, seja muito bem-vinda. Mariano, obrigado. Marília, Deus te abençoe. Que bom. Olha sua amiga aqui atrás. Querida amiga Noemi, Soleide, Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Áureo, Deus te abençoe, Áureo, muito obrigado pela sua presença. Wesley e Priscila.
Pois a palavra Pois a palavra do Senhor é pura e real, é água que sacia a sede espiritual. Joguemos bênçãos do Senhor, anunciando sempre a pura palavra, pura palavra como um manancial. anunciar. Mas a palavra Pois a palavra do Senhor é pura e real, é água que sacia a sede espiritual. Joguemos bênçãos do Senhor, anunciando sempre a pura palavra como um manancial. Alane, seja bem-vinda, Alane. Muito bem. Irmã Sueli tá mandando uma boa noite pro Rubem. Dá um beijo, Rubem. Aí, Rubem, tia Sueli está mandando um alô, Deus abençoe também, querida. Meus amados, Deus está presente? Sim, Ele está presente. Como Ele se faz presente? Ele se faz presente por meio de sua palavra, por meio de seu Santo Espírito, por meio de seu Filho Jesus Cristo e também por si próprio, pois Ele é um Deus Espírito, um Deus onipresente, né? Onisciente, conhece todo o nosso pensar, tudo que nós estamos sentindo também. E Ele também se faz presente pela vida dos irmãos, por sua vida. Nós, através de você, temos a compreensão da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Então, quão preciosos são os irmãos em Cristo, quão preciosa é a família do Senhor, quão preciosa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Esse cântico que nós vamos entoar é um cântico que é conhecido. Ele tem como título Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Nós não conseguimos ver o ar, mas sabemos que ele existe, estamos vivos, né? E dele dependemos. E tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tá certo? Então vamos entoar esse cântico, Deus está aqui. Ele tem duas pequenas introduções, lembrando, e logo depois a primeira estrofe, um pequeno espaço e a segunda e última estrofe. Cante conosco. Deus está aqui. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo. Deus está em ti, sua vida também. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Somos salvos, somos uma família, Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém? Como é bom cantar os louvores, as promessas do Senhor, não é verdade? E ficamos muito felizes também porque você pode participar conosco aí na sua
casa. Pastor. Seja bem-vindo aqui, Sérgio Nicola, aí, também o meu amigo, agora de Face. Muito obrigado. Pastor, Seja muito bem-vindo. Sim, Nilma. Também Deusa, de São Paulo, amiga de Jô, está presente. Deusa, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença aí. Acolha aí, receba aí o nosso acolhimento, o nosso abraço, tá certo? E certamente a irmã Jô também está muito feliz pela sua presença. Sim, Nilma? Desliguei o computador justamente para pedir desculpas, porque eu não vou poder ver mais quem é que está presente, para poder aliviar a internet. Certo. Estou dizendo que a internet está ruim. Ok, muito obrigado aí. Nós estamos no quarto, estamos um pouco distante do sinal, porque está havendo muito barulho lá fora e não seria possível fazermos lá. E viemos para cá correndo esse risco, né? Já foi desligado então alguns aparelhos aqui, então contamos com a sua compreensão e que Deus também nos capacite, nos dê a condição de podermos dar continuidade, não é verdade? Mais um louvor e você já pode estar também se preparando para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, o livro do profeta maior, tá certo? Com um tema muito mais do que uma história para crianças, uma história de fé e de honestidade. É o tema, bem... Nayane vai ter trabalho agora. Muito mais do que uma história para crianças, uma história de fé e de honestidade. Capítulo 6 de Daniel. E enquanto isso, nós estaremos então ouvindo um louvor antes então de estarmos considerando a palavra do nosso Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O milagre, Senhor, é o título desta música. Você é o milagre do Senhor? Eu espero que sim. Está travando, né, Silvia? Não sei se... Me diga se vai continuar, tá bom? Irmão Márcio Sérgio, lá em Moçambique. Deus te abençoe. Fica aí, Márcio. Logo mais estaremos falando aqui da campanha. Albertina, querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Queridos, o sinal ainda está travando. Nos dê aí um feedback nos dizendo, tá bom? Gustavo está dizendo que Tomaizinho já disse que já sabe que será sobre Daniel na Corda dos Leões, já que ele sabe que está no capítulo 6 de Daniel. Tá vendo aí, Tomás? Obrigado, Silvia. Só a ti pertenço eu.
Amém. Seja um milagre que o Senhor tem feito em sua vida. Deus esteja assim, meu amado, te abençoando. Antes do nosso devocional nesta noite, nós fomos desafiados, nós temos irmãos amados, e dentre eles, irmão Márcio está aqui nos acompanhando. São irmãos missionários que estão lá em Moçambique, na verdade em Beira, tá certo? Missionário Márcio, Mozinho, a Hildelene, e eles levantaram, irmãos, neste período de pandemia, uma campanha, contribua doando uma máscara, tá certo? Essa máscara mesmo, contra o Covid-19, ou a Covid-19. Contribua doando uma máscara. Eu sei que você tem o desejo de comprar várias e então mandar para eles. A dificuldade é como chegar. Tem que atravessar o oceano, não é verdade? Mandar de avião e tudo mais. E quando chegar lá, talvez até tenha passado esse período difícil, com a graça do Senhor. Como nós então estaremos realizando esta campanha? Aí eu peço a sua atenção. A nossa igreja é mantenedora deste trabalho, dos irmãos lá em Moçambique, tá certo? Então nós gostaríamos que você pudesse entrar em contato conosco, com a nossa igreja, aqui pelo Facebook, pelo Zap, por algum dos contatos que estão aí, e até chegar ao pastor, tá certo? Vamos canalizar no pastor para que a gente possa unificar aí tanto a maneira de arrecadar, como também as informações, tá bom? O importante é que você chegue até o pastor. Como você poderá estar participando? Cada máscara tem um valor, R$ 5, praticamente o mesmo valor de uma máscara aqui no Brasil. Só que com isso nós estaremos ajudando não só com uma máscara, mas também missões. Nós temos um alvo, e este alvo aqui são 500 máscaras. Isso mesmo, 500 máscaras. É só multiplicar por 5 que você já sabe quanto nós precisaremos arrecadar, tá certo? Então vamos fazer aquilo que o Senhor colocar como disposição no nosso coração. Participe. Certamente a máscara é a representação de uma vida, da proteção. E queremos fazer isso em nome do Senhor, tá bom? Então entre em contato conosco. O irmão Márcio está nos acompanhando, ele já está sabendo que nós vamos fazer desta forma. E a oferta que vai ser destinada especificamente para esse projeto será designada com a informação para as máscaras, tá bom? Então a nossa igreja já é mantenedora desse projeto Ebenezer, mas estaremos fazendo dentro do projeto Ebenezer algo então específico para então esta campanha Doe uma Máscara, tá certo? Ele enviou o cartaz, muito bem colocado aqui o cartaz, muito obrigado. Entre em contato conosco pelo privado, pelo nosso Zap, pelos irmãos da nossa igreja, e nós teremos todo o desejo de deixar você informado e passar a estes irmãos a sua contribuição integralmente, tá bom? É uma certeza que nós estamos aqui lhe passando para que você tenha esta garantia também na sua vida. Muito bem, queridos, vamos para a palavra do Senhor. Nice Barbosa, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, tá certo? Obrigado por estar conosco. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6, como Tomazinho já sabe aí, vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. E essa é uma história belíssima, uma história contada para crianças, na escola dominical, no departamento infantil. O pastor Tomazinho, quando era criança, como você, o pastor ouvia dessa história também, lá na igreja dele, sabia disso? E essa é uma história que faz parte da vida de todo crente, porque em todo momento nós nos deparamos então com uma cova ou com os leões, assim como Daniel então esteve ali enfrentando. O capítulo 6 é muito interessante, irmãos, porque o capítulo 6 ele chega na vida de Daniel assim de uma forma inesperada. Daniel não precisou mudar nada na sua vida, Daniel não deixou de fazer o que ele já fazia, para que o evento, os acontecimentos do capítulo 6 surgissem. E o que estava acontecendo? O rei Dário, tá certo? Não o grande Dário, mas o rei Dário, foi ali colocado como um responsável, como aquele que iria cuidar da Babilônia,
no período então do cativeiro em que o povo de Deus estava lá. Ele antecede Ciro. Então, muito provavelmente, os historiadores dizem que o seu reinado foi um reinado sob o comando de Ciro. Alguns então dizem que ele já sabia que pouco tempo estaria à frente do reino ali da Babilônia. Mas na verdade é que o desejo de Dário, ou Dario, como você queira chamar, é o desejo de toda pessoa quando recebe uma grande responsabilidade, quando tem uma grande oportunidade, ou quando quer organizar as coisas na sua vida. Dário percebeu que no seu reino havia corrupção. Havia então muitos desmandos e que as coisas estavam fugindo então do controle. O que ele fez? Ele escolheu algumas pessoas que ele considerou, então, por informações que chegaram até ele, que essas pessoas iriam dar conta da corrupção, dos desvios, dos desmandos, e estas pessoas estariam mais próximas a ele. E estas pessoas estariam então prestando contas a ele. Nós encontramos isso nos versos de 1 a 3. Acompanhe aí na sua Bíblia, Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 3, que nos diz o seguinte: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Esse era o objetivo, que o rei não sofresse dano, que ele não tivesse ali as suas posses roubadas. Essa é a ideia. E continua no verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Algo muito parecido do que aconteceu com José, você percebe? Então, o rei aqui, Dário, ele escolhe 120 sátrapas, destes 3 presidentes, e ele começa a perceber que a vida de Daniel, do profeta Daniel, um servo do Senhor, um homem já de idade. Daniel aqui tinha aproximadamente 80 anos. Daniel aqui já tinha vivido quase todo o período do cativeiro. Lendo o livro de Jeremias, ele já tinha encontrado e tinha compreendido que o período era apenas de 70 anos. Então já estava às portas do povo sair do cativeiro. E ele já estava com a idade bem avançada. Mas ele era um homem tão íntegro, ele tinha uma vida tão louvável, um comportamento assim tão exemplar, que o rei percebeu que por que não colocar Daniel então como o governador, como alguém abaixo do rei, mas acima de todos. Olha que testemunho. E aqui nós encontramos, irmãos, que Daniel nos oferece algumas lições. Lições de fé e de honestidade, tá certo? Em participarmos de um reino não tão bom. Daniel não estava num reino bom, num reino favorável, num reino agradável. Na verdade, ele estava fazendo aqui a transição de reinos, né? Do reino babilônico para o reino medo-persa, onde logo depois de Dário viria Ciro, aquele que iria então liberar o povo. Mas quais as lições de fé e de honestidade que Daniel aqui nos oferece? Daniel fala aos nossos dias. Daniel fala a mim, Daniel fala a você. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, percebemos quão grande e larga é a corrupção. Nós temos irmãos em Moçambique, nós temos irmãos nos Estados Unidos nos assistindo, nós temos irmãos em Portugal, e eu acredito que também não seja tão diferente do que irmãos que estão aqui conosco no Brasil. A corrupção, a iniquidade, o pecado está solto. E é difícil alguém então puxar as rédeas e querer segurar. Dário pensou que seria possível e colocou então 120 sátrapas, 3 presidentes e dentre eles então Daniel, que queria colocar como maior de todos. Mas quais as lições Daniel aqui nos ensina? Lições de fé e de honestidade
num período, então, num reino, num lugar, num contexto não tão bom assim. E a primeira lição: ambientes hostis favorecem o nosso crescimento. Você sabia disso? Eu sei que você está num ambiente difícil, talvez você esteja num trabalho difícil, você tenha uma responsabilidade difícil. Sobre os seus ombros pesa algo muito difícil. A responsabilidade de ter que dar contas, ter que prestar contas. E quem trabalha ao seu lado nem tanto é honesto. As pessoas que estão talvez à sua volta não são pessoas tão fáceis de se lidar. Então as dificuldades eu acredito que são reais, são bem próprias como aos dias de Daniel. E Daniel nos ensina aqui através da sua fé e da sua honestidade que mesmo vivendo num ambiente hostil, num ambiente então perigoso, um ambiente contrário ao que nós gostaríamos, esse ambiente nos favorece ao nosso crescimento. Meu querido amado, eu gostaria de te desafiar a pensar e a olhar para Daniel no capítulo 6 e entender que o capítulo 6 de Daniel é um capítulo de crescimento na vida do profeta. É um capítulo em que Deus vai fazer com que a fé, a confiança e tudo que Daniel tinha diante do Senhor cresça, floresça, apareça. Mas o ambiente é tão hostil, pastor, sim, mesmo assim, Deus não está impedido de fazer você crescer através de um contexto ou de um ambiente hostil. Daniel estava no final da vida, com 80 anos. Daniel já vinha como conselheiro dos reis, desde lá Nabucodonosor. Ele ganhou o respeito, ganhou a confiança, e quando ele chega no reinado de Dário, Dário sabia que ele era um homem íntegro, um homem de Deus. Dário até o respeitava por ser homem de Deus. E Daniel, então, com 80 anos, próximo de estar saindo do cativeiro, aposentado aqui, ele poderia dizer: eu mereço isso? Como o Rubens sempre diz, eu mereço, quando a gente brinca com ele. Talvez você tenha esse hábito de dizer: mas eu mereço isso? Se queixando da vida, se queixando das situações, se queixando dos problemas que você tem que lidar. Talvez você diga: eu não mereço isso. E Daniel merecia? Certamente que não. Aqui, Deus quer dizer para nós, não é a questão de você merecer, é uma questão de eu querer fazer você crescer. Deus quer nos fazer crescer. Como? Num ambiente hostil. Não se envolva em nada que seja dúbio. A partir do versículo 4, nós vamos perceber que os sátrapas, 122 dos presidentes, eram muito corruptos. Tão corruptos que eles se unem, eles se juntam contra Daniel. Então Daniel ficou numa situação muito desfavorável. Ele ficou contra os seus 2 maiores companheiros ali, e também ficou contra os 120 sátrapas, porque todos queriam roubar o reino, as riquezas da Babilônia. Todos queriam tirar vantagem, muito parecido com o Brasil, né? Mas era a Babilônia. Na verdade, é toda a civilização, todo o reino e quase todo o coração. Então perceba aqui que Daniel está diante de uma atitude. Eu não posso ser dúbio. Eu não posso ter uma vida dúbia. E veja aqui o que é dito, no versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel não tinha uma atitude dupla. Daniel não tinha palavras duplas. Daniel não tinha atitudes, propósitos dúbios. Ele era um homem de uma palavra só, um homem de uma atitude só, um homem de um propósito só. Alguém assim é alguém de grande valor, onde quer que ele esteja. Então, Daniel se torna um problema para quem era acostumado, para quem era dado a uma vida de dubiedade. Aquela pessoa que quando fala você não sabe se está falando a verdade ou a mentira.
Aquela pessoa que quando pede você não sabe se ela está pedindo com verdade ou com segundas intenções. Aquela pessoa que quando diz que vai a um canto, na verdade vai para muitos outros, porque sempre ela está lidando com várias possibilidades. Ambiguidade de palavras, ambiguidade de vida, ambiguidade então de propósito, mas aqui você percebeu o detalhe? Ambiguidade também de fé. Até na vida de fé as pessoas são ambíguas. As pessoas têm dois tipos de fé. As pessoas dizem que são o que não são. E dizem que não são o que são. Parece, assim, algo difícil de imaginar, mas não é não. As pessoas dizem que são crentes, mas as atitudes são de descrentes. Como é que pode isso? Não pode ser. Aqui, versículo 5, há um grande testemunho para quem é assim, que precisa rapidamente consertar a sua vida. Ter um conserto de vida diante de Deus. Disseram, pois eles, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Até na vida de fé eles sabiam que Daniel era uma coisa só, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que abençoava em suas palavras. Daniel não era um homem vingativo, um homem de segundas intenções. Daniel não era um homem astuto, assim. Daniel não era uma pessoa que procurava tirar interesses de ninguém e de nenhuma situação. Você é como Daniel? Em Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, diz que nós não podemos ter uma vida de fé dúbia. Nós não podemos ter dupla fé. Não é possível. E Tiago 1, 6 a 8, meio-irmão de Jesus, diz o seguinte: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Porém, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, a dubiedade está aqui, é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor. Deus não suporta homens de um coração dúbio, duvidoso. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos que ser crentes de qualidade. O capítulo 6 de Daniel fala de crentes de verdade. Crentes de qualidade. Uma lição para a minha vida. E uma lição também, meu amado, para a sua vida. Tiago 4,8, mais à frente: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Um ânimo que ora é uma coisa e um ânimo que ora é outra coisa. Limpai o coração. Uma pessoa que tem uma vida dúbia, uma pessoa que tem uma fé dupla, uma pessoa que tem, então, um ânimo dobre, é uma pessoa de coração sujo. E uma pessoa de coração suja, não pode agradar de forma alguma a Deus. O que é ambíguo? São pessoas de mente dividida, o que a Bíblia diz. Pessoas vacilantes, pessoas incertas. Pessoas que você não pode confiar. Pessoas que não merecem, então, a sua confiança nem o seu crédito. Jeremias 17,9 fala de alguém que é assim. E alguém só é assim porque o seu coração também é assim. E Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqueles homens, 120 sátrapas, aqueles 2 presidentes, eles tinham um problema de coração. E onde quer que eles estivessem, fazendo o que estivessem fazendo, eles seriam assim, bem diferente de Daniel. Então não brinque também de querer ser Deus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui no capítulo 6 de Daniel é que estes homens, então, de palavras dobles, esses homens de palavras dúbias, eles chegam para o rei, eles queriam pegar Daniel. Mas como eles pegariam Daniel? Não indo direto a Daniel. Eles não encontrariam nada, nem na lei de Daniel, do seu Deus, nem na sua vida, nos seus negócios, nada. Que coisa! Então eles vão alcançar Daniel ou atingir Daniel através do rei.
E o que eles fazem? Veja o que eles dizem aqui no versículo 7. Todos os presidentes do reino, seus prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, guarde aí, 30 dias só, fizer petição a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei aceita isso. Ele caiu aqui numa pegadinha. Ele foi ludibriado pelas palavras. Ele achou que era algo vantajoso, mas não era algo nada vantajoso. O versículo 7 diz que os sátrapas, governadores, sábios, disseram assim: ó rei, por que então o Senhor não se torna Deus por 30 dias? Olha aí. E todo o olhar, todos os olhos do reino estarão voltados para ti. Ninguém poderá pedir nada a nenhum outro Deus, e também nada a ninguém, a não ser a ti. E o coração então de Dário disse: que coisa interessante. Eu serei Deus por 30 dias. Que tolice, não é verdade? E Daniel nos ensina aqui que no ambiente hostil nós devemos crescer, mas nós não podemos crescer com palavras dúbias, atitudes e nem propósito dúbio. E também não é correto, não há possibilidade alguma de crescer querendo ser Deus. E aqui Dário, ele se encantou com esta possibilidade de querer brincar de Deus. E o que é uma pessoa querer brincar de Deus? É decidir sobre a vida do outro. Sutil, né? Você só quer que a pessoa faça o que você quer. Isso é querer brincar de Deus. É você querer que a pessoa pense o que você pensa. É impossível. Mas tem gente que só quer: eu quero que você pense igual a mim. Mas como? Você não é Deus. Só Deus pode fazer isso. O que é querer ser Deus? É querer que a pessoa tenha a sua fé. Não pode, por mais que nós desejamos aqui que você tenha a salvação em Cristo Jesus, mas nós não podemos forçá-lo a ter. Porque a salvação em Cristo Jesus não vem do homem, não vem pela força do homem, não vem pela vontade do homem. A salvação em Cristo Jesus vem pela vontade de Deus. Quando Ele escolhe e Ele dirige a sua salvação à pessoa. Então, Daniel aqui começa a ser focado. Daniel aqui começa a ser o centro das atenções, mas não porque ele estava fazendo algo errado. Não porque ele tinha uma vida suja, uma vida imoral, uma vida escandalosa. Não porque Daniel era alguém corrupto. Não. Ele começa a ser o centro da atenção aqui. O foco das atenções de todo o império. Porque Daniel estava crescendo em um contexto hostil. Daniel estava crescendo em um ambiente hostil. E o que Daniel aqui nos ensina, a mim e a você, é que é possível crescer mesmo em ambientes assim. Como? Pelo que nós já vimos. Não acolhendo de forma alguma na sua vida a dubiedade. A palavra dobre, dizendo que é sem ser, dizendo que vai fazer sem querer fazer, sem ir fazer, mentindo, essa é a verdade. E também não querendo ser Deus. Isso incomoda. Isso incomodou muitos amigos de Daniel. E isso trouxe dificuldades para Daniel. Então eu gostaria de dizer para você aqui de uma forma muito clara: nós temos e ganharemos inimigos não porque vamos fazer alguma coisa errada, não porque nós vamos nos envolver em alguma coisa errada. Os inimigos muitas vezes é porque nós estamos fazendo o que é certo, a coisa certa. E a coisa certa aqui é obedecer a Deus. Então, alguns inimigos na minha e na sua vida, seja na verdade, porque são inimigos de Deus. E esses inimigos aqui não eram inimigos só de Daniel. Eles eram inimigos de Deus.
Por isso que eles estão querendo derrubar Daniel. Quais as lições de fé e de honestidade que Daniel nos oferece num contexto, num ambiente de hostilidade? E a segunda lição é que este ambiente, além de nos fazer crescer, também vai favorecer o nosso testemunho. E aqui nós vamos ser introduzidos ao testemunho de Daniel. Aquilo que os sátrapas, os presidentes sabiam, aquilo que o rei também sabia, o rei Dário sabia. Mas aquilo que vai ser revelado para todas as pessoas, em todas as épocas, depois de Daniel. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E a palavra do Senhor, por ser verdadeira e por ser poderosa, maravilhosa, ela atravessa os tempos. Então olha só, o período de Daniel, 500 e poucos anos antes de Cristo, chega até nós, 2020, nos trazendo a mesma lição, a mesma certeza, a mesma história e o mesmo desafio. O desafio de que o nosso testemunho seja conhecido. O testemunho de Daniel aqui vai ser conhecido. Versículo 10. Vamos lá? Eles então fazem com que o rei Dário promulgue então esse edito, essa lei, e agora todo o império é rapidamente avisado que ninguém por 30 dias pode orar a nenhum outro Deus, pode se devotar a nenhum outro Deus, pode pedir algo a nenhum outro Deus, somente a Dário, porque Dário agora é Deus na concepção. Aí versículo 10 diz, Daniel, ele é o foco. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, então, no primeiro andar, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Novamente a expressão, lembra que os amigos disseram, nós não vamos encontrar nada contra ele senão na lei do seu Deus. E aqui nós encontramos Daniel orando, suplicando e dando graças a Deus ali no seu quarto. E ele fazia isso diante do seu Deus. E mais, a última frasezinha, como costumava fazer. Daniel não passou a fazer algo novo. Olha que surpreendente. Daniel não contrariou a vontade de ninguém fazendo algo novo, fazendo algo por birra, fazendo algo agora só para se vingar, nada disso. Daniel fazia como de costume. E o que ele fazia de costume? Ele subia na sua casa, abria as janelas, um ritualzinho, dirigido então para Jerusalém como promessa do Senhor. 2 Crônicas capítulo 7 diz isso, indicando ali o seu olhar para Jerusalém. Ele orava a Deus, mais ainda, ele suplicava a Deus. Então aqui, Daniel já está entendendo que as coisas vão se tornar difíceis para ele. Mas ele está comprometido aqui com o seu testemunho. E ele também agradece a Deus. Talvez ele diga assim, eu não entendo. Mas ele não está dizendo aqui, eu mereço? Não. Ele está agradecendo. Ao invés de você se perguntar, Senhor, eu mereço? Agradeça. Como é importante nós agradecermos. Então Daniel aqui está fazendo como no capítulo 3, os seus 3 amigos, fazendo o que sempre faziam. Adorando a Deus. Orando a Deus. Agradecendo a Deus. E suplicando a Deus. E nenhum dos 4, nem Daniel, nem os seus 3 amigos, estavam fazendo nada por birra. Nada novo. Já era algo que eles faziam. O que fazemos para Deus importa muito mais do que o que nós fazemos para os homens. Não é menosprezando os homens. Mas o que fazemos para Deus importa muito mais do que o que nós fazemos para os homens. Aqui Daniel poderia se dar a comodidade, a grande oferta de por 30 dias deixar de orar. De por 30 dias deixar de fechar, de abrir as
janelas do seu quarto, se ajoelhar. Ele poderia dizer, que bom, uma folga. Em toda a minha vida uma folga, mas não. Porque o que Daniel fazia valia muito mais para Deus do que para os homens. E ele fazia isso costumeiramente, todos os dias. E ele então começa a orar. E sabe o que acontece? Você vai encontrar isso. Versículo 11. A sua casa foi rodeada de pessoas. A sua casa então recebeu enquanto ele orava. Eu acredito que orando com seus olhos tão fechados, ele sentiu, ele percebeu a chegada e a presença das pessoas, porque não foram só uma, foram várias. E é difícil alguém chegar perto de você em quantidade e você não notar, não é verdade? Versículo 11. Então aqueles homens, plural, foram juntos e tendo achado a Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram, não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Eles lançam no rosto de Dário aquele edito que ele assinou sem pensar, naquela brincadeira de querer ser Deus por 30 dias. E agora o seu amigo Daniel está sendo aqui denunciado. Estes homens de investigadores se tornaram a fofoqueiros de algo muito fácil. De investigadores se tornaram fofoqueiros. Tenha cuidado se você tem o hábito de investigar a vida de alguém. Cuidado com o que você investiga. É um passo de investigador para fofoqueiro. E Deus abomina o fofoqueiro. Então olha só que interessante. Eles correm para Dário para entregar então a Daniel. Pelo que Daniel fazia. Nada de mal, orava, suplicava, falava com Deus. Então, no ambiente hostil, você deve estar pensando aí, o que nós fazemos para Deus é muito mais importante do que o que nós fazemos para os homens. Os homens não vão valorizar a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção. Os homens não vão reconhecer isso como importante. Mas você está preocupado com os homens? Você faz por conta dos homens? Você tem sido crente por causa de alguém? E você está esquecido de Deus? Cuidado, talvez a sua fé seja uma fé dúbia, apenas de aparência. Faça por Deus, não por causa dos homens. Faça primeiramente por Deus. O que fazemos para Deus é compreensão nossa. É muito interessante que o que nós fazemos para Deus é compreensão nossa. Nós não encontramos no capítulo 6 Daniel questionando com o rei por que ele assinou aquilo. Nós não encontramos aqui no capítulo 6 Daniel brigando com os seus dois amigos ali mais próximos e nem indo contra os 120 sátrapas porque ele era maior do que eles. Nada disso. Sabe por quê? Porque o que nós fazemos para Deus é compreensão nossa. Nós oramos por compreensão nossa. Não é porque alguém está mandando eu orar. Nós lemos a Bíblia por compreensão nossa. Não é porque alguém está mandando eu ler a Bíblia. Nós vamos à igreja por compreensão nossa. Não é porque alguém está me empurrando para ir para a igreja. Nós somos fiéis em nossas contribuições por uma consciência nossa, por uma compreensão nossa. E não porque alguém está olhando se vamos ou não vamos ser fiéis. Então, meu amado, as expressões, versículo 5, na lei do seu Deus, versículo 10, e dava graças a Deus diante do seu Deus, e dava graças diante do seu Deus, versículo 11, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. E no versículo 16, esse versículo eu gostaria que você pudesse orar, ler comigo. Então o rei Dário, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, olha o que o rei vai dizer: o teu Deus
a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Porque Daniel servia a Deus por compreensão de Daniel. Meu amado, nenhum edito real deve ser mais importante do que a sua consciência para com Deus. Nenhum edito real, nenhuma lei pode ganhar na sua vida mais contorno de importância do que a sua convicção de fé e de obediência, de honestidade a Deus. Então, se você faz alguma coisa na sua vida de fé, obrigado ou para dar satisfação a alguém, na verdade você perdeu e está perdendo muito tempo na sua vida. Você não é sincero com Deus. Você não está sendo sincero com Deus. E se falta sinceridade no que você faz perante o Senhor, pode ter certeza, Deus não tem aceito nada de suas mãos. Ele não aceita, se não for sincero, de convicção e de consciência. Então nós vamos para a última lição. O que é de um ambiente hostil nós podemos aprender aqui? Da vida de fé e de honestidade de Daniel. Primeiro, um ambiente hostil favorece o nosso crescimento. Em segundo lugar, um ambiente hostil favorece o nosso testemunho. Em terceiro e último lugar, um ambiente hostil favorece a nossa recompensa. Que recompensa, pastor? A Bíblia diz aqui que Daniel vai ser tomado, então, porque o rei assim mandou, e os homens vêm e, no versículo 16, tomam a Daniel, e Daniel vai ser lançado numa cova. E havia então um compartimento em que era possível ver o que se dava ali na cova. E os leões da Babilônia não eram leões bem alimentados, eram leões que passavam fome. E qualquer coisa que caísse naquela cova não era muito tempo, logo seria ali devorado. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E Daniel ficou ali. E o Daniel ficou ali durante aquela noite, por toda a noite. E eu acredito aqui, pensando, que aquela noite ela foi tríplice. Ou tem mais uma, mas pelo menos tríplice. Aquela noite foi uma noite de festa para quem entregou Daniel. Uau, conseguimos o nosso objetivo. Daniel não é mais uma pedra no nosso sapato. Daniel não vai mais atrapalhar os nossos planos. É assim que o mundo pensa de nós, que somos crentes. É assim que o mundo pensa de você que é crente. É assim que alguns pensam de você que é honesto, você que é direito, você que tem uma só palavra, uma só atitude, um só propósito, você que serve ao Senhor. Você é um problema na vida deles. E quando você sai da vida deles, então é uma festa. Eu acredito que aquela noite foi uma noite de festa para aqueles dois e para os 120 sátrapas. A Bíblia diz que aquela noite também foi uma noite muito pesarosa para o rei Dário, porque durante todo o dia, até o pôr do sol, ele tentou livrar Daniel, mas ele não conseguiu, porque quando ele queria fazer alguma coisa, os inimigos de Daniel chegavam: olha, o senhor assinou, o senhor não pode revogar não, o senhor está querendo tirar ele, o senhor não pode tirar ele. Eles pegaram o rei, e agora o rei não poderia voltar atrás da sua palavra. E a Bíblia diz que naquela noite, foi uma noite muito difícil para Dário. Foi uma noite em que ele não conseguiu comer nada, não conseguiu dormir, porque ele era amigo de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Uma mente pesada, uma mente acusada, uma mente culpada é terrível. É uma mente em que não nos deixa nem dormir, não nos deixa ouvir nada, nenhuma música, nenhuma canção, nada disso. Não é momento para isso. Minha mente está ferida, minha mente está culpada pelo que eu fiz sem pensar. Eu quis brincar de Deus e agora eu coloquei meu melhor amigo numa cova com os leões. Mas a última lição de fé e de honestidade
é que um ambiente hostil favorece a nossa recompensa. Daniel passou a noite, e como eu falei, aquela noite foi tríplice. Aquela noite foi uma noite de descanso para Daniel. Daniel não fez festa e nem podia. Mas Daniel também não perdeu a noite de sono, como o rei. Daniel ficou ali naquela cova. E quando amanheceu, logo que amanheceu, o rei foi lá. E a Bíblia diz que o rei então grita para saber se Daniel ainda estava vivo. E chegando ele à cova, clamou por Daniel, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Olha que testemunha. Dar-se-ia por acaso teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Daniel, ele não precisou chamar uma segunda vez. Então Daniel, versículo 21, falou ao rei: ó rei, vive eternamente. E quando ele diz aqui, ó rei, vive eternamente, não era bajulação não, viu? Era uma palavra verdadeira. Aquela palavra encontrou um coração atribulado. Aquela palavra encontrou uma alma aflita. Aquela alma encontrou um homem angustiado. Vive, ó rei. E então Daniel vai dar um testemunho de quem era Deus e do que Deus fez na sua vida. Versículo 22. Um ambiente hostil favorece a nossa recompensa. Que recompensa? Que experiência! Ninguém naquele reino, nem o rei com toda a sua fama, com toda a sua riqueza. O rei passou uma noite sem dormir, angustiado. Daniel passou uma noite tranquilo, em paz e bem acompanhado. Pelos leões, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A grande recompensa aqui não foi só Daniel ter escapado, mas a grande recompensa aqui de Daniel foi ele poder dizer para o rei: eu não fui achado diante de Deus com falta alguma. E eu também, ó rei, não fui achado com delito algum diante de ti. A vida de Daniel mudou. A compreensão do rei para com este homem selou. Ele não tinha dúvidas de Daniel antes. E agora, nem pensar. E agora há uma substituição, que é o preço da vida. E Provérbios nos diz isso: quando nós somos escarnecidos, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, quando nós somos maltratados, Deus muda a nossa sorte e põe neste lugar aquele que nos acusa, aquele que nos persegue e aquele que nos maltrata. Eu já experimentei isso na minha vida, meu amado. Quantas e quantas vezes eu fui injustiçado, maltratado, acusado, quando eu era inocente. E Deus, por sua graça e misericórdia, mudou. E eu pude ver a justiça de Deus. E isso é a maior vitória que nós podemos ter. O nosso testemunho. Valorize o seu testemunho. Não troque o seu testemunho por riqueza alguma. Não troque o seu Deus por riqueza alguma. Não troque a sua fidelidade. Fidelidade em orar, fidelidade em ler a Bíblia, fidelidade em ir para a igreja, congregar com os irmãos. Seja sincero, por que também não dizer honesto, para com Deus, e não dúbio, não de ânimo dobre, como Deus reprova. E entenda, é no ambiente hostil que nós vamos crescer.
É no ambiente hostil que o nosso testemunho vai aparecer. E é no ambiente hostil que a nossa recompensa vai realçar. Que Deus abençoe a sua palavra e que você percebeu bem que capítulo 6 não é uma história para criança, mas uma história de fé e de honestidade que Daniel nos ensina. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelas lições de vida, os princípios eternos que nós escolhemos nesta noite. Ajuda-nos a aplicar ao nosso coração e que a tua palavra ganhe, ó Deus, em nossa vida a realidade e a força de poder também ser praticada por cada um. Abençoa o teu povo, abençoa a todos, ó Pai, através desse texto da tua palavra, pois assim nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua paciência. João Eudes, muito obrigado, querido. Deus te abençoe ricamente. Nós estaremos ouvindo um louvor e estaremos então encerrando este momento, tá certo? Que você possa estar agradecendo ao Senhor por iniciar a semana. Hoje é o primeiro dia da semana, não é o último, é o primeiro dia da semana. Agradecer ao Senhor por iniciar o primeiro dia da semana na presença do Senhor, cultuando a Deus, na comunhão, na companhia dos servos do Senhor. Vale muito mais do que estar rodeado de 120 sátrapas, muito mais do que estar rodeado de pessoas falsas, não é verdade? Então, escolha as pessoas certas para fazer parte da sua vida e que Deus assim esteja te abençoando. Esse cântico que nós estaremos ouvindo para... Sim, Ayane? Quarta-feira, o nosso culto de oração, a princípio aqui, tá certo? Ainda vamos aguardar mais um pouco. Nós não queremos ser precipitados, irmãos. Estamos com muita saudade de todos. Mas o nosso cuidado e a nossa responsabilidade está sendo maior do que a nossa saudade. Pode ter certeza. Então nós queremos voltar para congregar. A igreja está sendo preparada, tá certo? Está sendo limpa. Nós vamos então separar, espaçar os bancos, vamos fazer tudo com ordem e decência. Adquirimos aí algumas coisas para colocar. Hoje eu recebi uma lista que nós vamos estar acompanhando a chegada dos irmãos. Pense só esse fator, para você ver que não é um fator tão simples de decidir. Crianças não poderão estar presentes no culto. Abaixo de 12 anos. Abaixo de 12 anos não pode. Já parou para pensar como o pastor aqui? Para mim é muito difícil, não sei para você. Então, se nós voltarmos agora nesse alvoroço, né, de querer voltar, nós não vamos poder ter as crianças conosco. E aí eu gostaria de fazer você refletir. Se nós não vamos poder ter as crianças abaixo de 12 anos, vamos poder ter os pais? Nem pessoas acima de 60 anos. E acima de 60 anos, parece que também não. Estou averiguando isso com alguns colegas, tá certo? Então podem ter certeza, o pastor está sendo muito criterioso quanto ao cuidado e a seguirmos as normas, para que ninguém encontre em nós algo que nos acusar, tá bom? Vamos seguir aqui colocando em prática já a atitude de Daniel. Vamos ser observadores como Daniel. Estamos aprendendo com isso, tá certo? Então, voltar não é voltar por voltar. Voltar é voltar para fazer o que é correto diante de Deus e diante dos homens, mais ainda diante dos irmãos. Então, quarta-feira, nós estamos, a princípio, marcados para continuar a nossa live, tá bom? Se alguma coisa mudar, então eu estarei avisando com certeza a todos os irmãos e ninguém ficará, então, desinformado quanto a isso, tá bom? Então, quarta-feira, live novamente, tá bom? Nossas igrejas seguem um pensamento diferente de algumas outras, então não se baseie por outras igrejas que estão abrindo. É de consciência de cada um, de risco de cada um, tá certo? E nós estaremos fazendo algo segundo a direção do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ouvir então este louvor
que eu gostaria de passar para os irmãos. Deixa eu colocar aqui, bem rapidinho. Ele saiu. Muito bem, bem rapidinho. Esse louvor fala sobre sossegar o nosso coração em Deus. Sossegue. Louvor conhecido. Certamente você deve meditar na letra deste louvor. Que você entenda. Deus estava com Daniel em todo momento, em todo tempo. Nada estava fugindo à vontade, à soberania e aos cuidados de Deus. Deve ser assim também na sua vida. Vamos ouvir. Vá se despedindo aí de quem está conosco. Um beijo, um abraço bem apertado, fraternal a todos. Uma alegria. Um grande prazer tê-los aqui conosco. Irmão Joaquim, Marina, Vicente, irmã Márcia, Beijo, pai. Luísa, Irmão Joaquim. Beijo. Rubem, irmão Luísio, irmã Sueli, irmã Gisele, irmã Esther, irmã Larissa, Silvia, talvez até quarta. Calma, minha alma. Irmã Ieda, Deus te abençoe. Irmã Albertina, o Pai está cuidando de tudo. João Marcos, querido, Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida. Irmã Helena, Deus abençoe, minha querida irmã. Difícil, né? Sossega. Irmã Silvia. Opa, não, a Silvia também. Mas Suzy. Essa é a música de Sócrates. É a música de Sócrates? Sócrates, meu amigo. Que bela música. Tomazinho. A história de Daniel, Tomazinho. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele milhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para os céus e me recordam que Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão Fábio, Deus te abençoe, querido irmão. Tá sentindo sua falta. Um abraço aí bem pastoral e apertado aí na irmã Cláudia, irmã Érica. A Paraíba tem gente bom, rapaz. Refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos. Me sabe o anseio. Irmã Noemi, Deus te abençoe. Irmã Jean Clyde, Deus te abençoe. Um abraço. Irmã Jô, Deus te abençoe. Um abraço. Irmã Sueli também. Irmão Gustavo, irmã Rebequinha, Deus te abençoe. Silvia também. Vai ficar tudo bem, eu sei disso. Thalita, Deus te abençoe. O Pai está cuidando de tudo. Quem estava na cova foi o mesmo que preparou a cova. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega. Um tchau aí da família. Vamos orar. Amém.
Hoje pela manhã nós pregamos o Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora nós temos visto que o Senhor está bem presente, bem ao nosso lado como a sua sombra. Lembra? Pois é, naquela cova ali, a sombra de Daniel era o Senhor, o anjo do Senhor, que veio da parte do Senhor. Sim, Nayane? Irmã Lindalva, Deus abençoe. Ficamos felizes ao saber do resultado dos exames do seu Mário. Estávamos orando e vamos continuar orando. Vamos orar nesse momento, entregando a sua vida e, acima de tudo, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós. Pai bendito e maravilhoso, te somos muito gratos por tudo que foi possível ser realizado, oferecido, ó Pai, como oferta de gratidão, como oferta de louvor. Nós te agradecemos pela vida, pela atenção, a devoção dos irmãos durante esse período de 1h, 1h30 ou mais um pouco, em que o Senhor esteve conosco, ó Deus. Como foi bom estar com a tua presença. Como foi bom estar com a presença dos irmãos. Isso nos faz falta, ó Deus. Prepara o nosso coração para o dia de amanhã, que está nas tuas mãos, e o Senhor já tem todo o script, tudo já determinado de como será. Assim como o Senhor também estará nos conduzindo e nos fortalecendo para cada situação. O que o Senhor espera de nós é que façamos como Daniel, que possamos orar ao Senhor, suplicar ao Senhor e sermos gratos ao Senhor, como costumamos fazer. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos, até o nosso próximo encontro, a princípio quarta-feira, também numa live de oração. Qualquer mudança, avisarei os irmãos. Lembrando, não esqueça, doe uma máscara para os nossos irmãos ali em Moçambique, tá certo? Principalmente em Beira e Mutua, tá certo? Beira e Mutua. Qual o valor da campanha? Uma máscara, R$5. É mais do que só a máscara, é um projeto missionário. Nós queremos alcançar 500 crianças, tá bom? E queremos fazer isso através da sua participação, da sua generosidade, do seu cuidado pelo outro. Como você pode fazer? Entre em contato conosco aí no nosso privado. Nós estaremos encaminhando para a nossa tesouraria da igreja. Nossa igreja já é uma mantenedora desse projeto, então já temos contato, temos conta. É importante estarmos falando isso para que você saiba. Nós já temos o contato, temos conta e temos relacionamento com os missionários Mozinho e Aildelene. Então entre em contato conosco e nós passaremos integralmente a sua oferta. E depois estaremos passando um relatório de quantas máscaras nós alcançamos. Sim, Nilma? E lembrando que esse trabalho é um orfanato. Isso, é um orfanato que a Aildelene dirige. Isso, a Aildelene, pastor Mozinho e também o nosso querido irmão Márcio que está aqui conosco. Deus abençoe, participe, ore, agradeça, dê o seu testemunho, espere a sua recompensa em Deus. Amém.